noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Uma grande satisfação para essa aula, que é uma aula magna, uma masterclass da pós-graduação Premium de Processo Civil, que eu coordeno juntamente com a professora Paula Sarno Braga, na Faculdade Baiana de Direito. É uma pós-graduação com aulas ao vivo pelo Zoom. Portanto, não são aulas gravadas, são aulas ao vivo. Terças à noite, quinta à noite, sábado pela manhã. 72 aulas, 72 encontros, num período de um ano. Aulas mais ou menos quinzenais. São 72 pontos distintos, temas distintos de processo. Todas as aulas de terça-feira à noite são aulas comigo, então eu dou um terço do curso. Os outros 2 terços, as outras 48 aulas, são divididas por mais de 40 professores dos mais gabaritados do Brasil, não só porque são excelentes professores, porque vão falar dos temas sobre os quais são especialistas, sobre os quais têm trabalhos publicados. A gente fez um programa com o propósito claro de visar ao aperfeiçoamento profissional. Então, são temas muito novos, muito novos. Vocês conseguem visualizar desde as noções mais básicas até temas bem aprofundados do processo, mas bem aprofundados por uma perspectiva prática. A gente faz, para cada uma dessas 72 aulas, um roteiro próprio daquela aula, com bibliografia própria daquela aula, algumas das referências bibliográficas, inclusive selecionadas, escaneadas, vocês recebem ela na mão, tá, com o material do curso, e mais um questionário para poder desenvolver os estudos sobre aquele tema que vocês possam ficar estudando. Então, essa masterclass, como a gente sempre faz, é uma forma de mostrar para vocês uma pílula, um aperitivo do que é a nossa pós, com esse tipo de interação ao vivo e com a presença de pessoas do quilate de Antônio do Passo Cabral, que, além de ser muito meu amigo, é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro de processo. Enfim, é o autor brasileiro, é o processualista brasileiro mais impactante, mais relevante hoje no mundo. Ninguém dialoga com o mundo do processo hoje no Brasil como Cabral, que deve pegar, em termos de diálogo, aí, uns 13 fusos horários diferentes. Ele deve ter isso em casa, um teste. Ele deve ter 13 fusos horários com interações acadêmicas. Não é brincadeira. É um monstro, um autor fundamental, com livros fundamentais, um cara fundamental para a história do processo brasileiro e um orgulho da minha geração de processualistas. O professor Cabral faz parte do nosso corpo docente e hoje vai ficar conosco aqui para conversar sobre esse tema, que é uma das novidades desse ano. Novidade essa na qual eu e ele estamos envolvidos juntamente com outros colegas, que é a proposta de revisão, de reforma do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Uma grande reforma, um grande ajuste do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, um tribunal que tem uma relevância indiscutível e que se transformou muito nos últimos 30 anos. Assim como se transformou o processo brasileiro, assim como se transformou o controle de constitucionalidade no Brasil, tudo isso deságua na necessidade de se reformar um regimento interno que foi escrito em 1980. Então não é pouca coisa. Para quem estiver assistindo essa live, ao final dela eu vou divulgar um código que, para aqueles que se matricularem até 2 dias, 48 horas após essa live, terão 30% de desconto na pós. Então, quem se matricular na pós-prêmio de processo pelas próximas 48 horas terá 30% de desconto com um código que daqui a pouco eu vou falar. Feita essa introdução, que é o tempo para as pessoas chegarem aqui e começarem a curtir o link, curtam, compartilhem, comentem. Vocês sabem que negócio de rede social e YouTube precisa desse tipo de interação.
Eu vou passar a palavra para o professor Cabral para ele explicar, primeiro para ele se apresentar, falar um pouco aí, e falar por que a gente escolheu esse tema para conversar, qual é o contexto histórico desse tema, qual é a participação dele, o que é que ele vislumbra, e a gente começar esse bate-papo. Olha só, Cabral. Maravilha. Boa noite, pessoal. Quem está nos vendo depois, bom dia, boa tarde. É uma satisfação sempre estar voltando aqui na Baiana. Eu sou professor aqui da pós-graduação há muitos anos, né, e tenho a satisfação de estar em outras turmas e vejo o profissionalismo que vocês tratam a pós-graduação, você, Paula Sarno, todo o staff. Então, para mim é sempre uma alegria. E realmente uma nota aqui da Baiana e da pós-graduação da Baiana é sempre tentar unir essa coisa do conhecimento com um viés bem prático, né? Dando ferramentas para os profissionais navegarem, digamos assim, dos temas mais simples aos mais complexos, tendo sempre como norte uma utilidade prática para a sua atuação profissional e tal. E eu acho que esse tema dos regimentos internos é um tema da prática, é um tema dos profissionais do dia a dia, porque muita coisa do que acontece nos tribunais decorre dessas regras de regimentos internos, que muitas vezes a gente até negligencia, porque a gente está muito acostumado a olhar para a lei e acaba deixando de lado o regimento interno, que no dia a dia é aquilo que vai fazer com que as coisas andem para um lado ou para o outro, né? Então, como é que a gente se navegou nesse barco, né, Fred? A gente já tinha, eu, Fred e outros colegas, tínhamos há muito tempo nos voltado para o estudo dos regimentos internos. Pelo menos a nossa atenção acadêmica já esteve no regimento interno. Fred já orientou trabalhos nesse sentido, a gente tem pesquisado sobre organização judiciária e o papel da autorregulação dos tribunais, das suas próprias atividades, então a gente estava com isso no nosso radar acadêmico há alguns anos. E a presidência do Supremo Tribunal Federal, sob a batuta do ministro Barroso, queria implementar, ou busca implementar ainda, uma revisão mais abrangente do regimento interno do Supremo do que aquelas que foram feitas ao longo dos anos. O regimento, que já tem muitas décadas, ele veio sendo emendado pontualmente ao longo do tempo. O último grande aprimoramento foi feito, salvo engano, por emendas do ano de 2020, ainda na gestão do ministro Toffoli, como presidente do STF. E esses aprimoramentos, por melhor que tenham sido, eles foram muito pontuais. Então, a ideia do ministro Barroso era aproveitar os 10 anos de edição do Código de Processo Civil, que se faz agora em março, né? Nesse mês a gente está comemorando 10 anos da edição do Código de Processo Civil, para que houvesse uma reflexão sobre os procedimentos deliberativos decisórios do Supremo Tribunal Federal, sobretudo aqueles presentes no regimento interno, mas também aqueles que são regulamentados em resoluções e portarias da presidência, né? Mas que de alguma forma regulam esse proceder deliberativo do tribunal. E nós, eu, Fred e outros colegas de todas as regiões do Brasil, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, enfim, colegas com formação diferente, de várias regiões e com vários conhecimentos, fomos agregados numa comissão de especialistas externos ao tribunal, né, que vieram sobretudo da academia, mas também com esse apelo prático, e nos somamos a outra parte dessa comissão, que é formada por membros, digamos assim, internos do tribunal, que são assessores, juízes, procuradores, advogados públicos e privados, especialistas variados que auxiliam lá os diversos setores do tribunal, e vários ministros da corte também compuseram um grupo, e nós todos, né, formamos uma comissão a qual foi atribuída essa função, né, muito nobre, de proceder a essa atualização dos procedimentos deliberativos do Supremo, tanto do regimento quanto de resoluções, às legislações processuais das últimas décadas. E nós começamos os trabalhos no fim do ano passado, trabalhamos muito intensamente, Natal, Ano Novo, Fred e os colegas que estão nos vendo sabem disso, né? Foi bem intenso, e apresentamos no final de janeiro um bloco de 44 emendas temáticas que devolvemos aos colegas da comissão, que são os membros internos. Essa foi a dinâmica que foi escolhida para trabalhar, né? O próprio pessoal do Supremo disse, olha, por que as primeiras sugestões não vêm da própria academia, até para que exista uma crítica pública, né? Uma crítica acadêmica ao que vem sendo feito no tribunal, e depois a gente vai digerir isso, aprimorar e levar adiante para a deliberação dos ministros, que são a instância decisória última a respeito dessas mudanças.
Então, nós da comissão acadêmica, entre aspas, dos externos, né, apresentamos essas propostas no final de janeiro e o trabalho ainda está em andamento. Né? O trabalho está em andamento, o tribunal está se debruçando sobre o que nós sugerimos e nós esperamos que dessas propostas alguma coisa de boa, né, de alteração boa, de reforma boa para o regimento possa ser implementada, ser aprovada e efetivamente o regimento do Supremo mudar à luz dessas sugestões que nós estamos fazendo. Então é um trabalho ainda em andamento, né? É bom que o pessoal saiba disso, é um trabalho ainda em andamento, as águas ainda vão rolar, mas a gente pode falar um pouco sobre quais foram as diretrizes que a gente sugeriu, alguns pontos que a gente acha que são relevantes para essa mudança e também alguns pontos que a gente acha que não tem muita divergência, que provavelmente serão incorporados, porque eles dizem respeito apenas a uma, digamos assim, uma limpeza do regimento do Supremo em relação a muita coisa que ainda estava lá, mas que não tem mais razão de ser, porque não existe mais no ordenamento, porque eram institutos, incidentes, procedimentos anteriores à Constituição de 88, ainda baseados na Constituição de 67, e que depois foram abolidos com a Constituição da República atual, que realmente não faz nenhum sentido eles estarem lá. Então tem uma parte das nossas propostas que são, digamos assim, uma limpeza do regimento desses institutos que são um peso morto, que estão lá, mas não fazem mais sentido serem regulamentados, porque não existem mais no sistema jurídico brasileiro. É isso. Só para o pessoal ter dimensão do que significa mudar o regimento interno do STF. Talvez as pessoas fiquem pensando que seja uma coisa menor, uma coisa uma coisa puramente regimental, que era como a gente, nossa época de graduação, a gente ouvia as coisas relativas ao regimento. Só que não é bem assim, né? O regimento dos tribunais tem um poder normativo muito maior do que se supõe, muito maior do que se supõe, e no caso do Supremo, ainda mais. E eu vou dar um exemplo prático, muito fácil de se observar. Em 2020, ainda na gestão do ministro Toffoli, ele promove uma profunda alteração no regimento interno para disciplinar o modo como se julgaria repercussão geral do Supremo. Isso foi no início da pandemia, lá em junho de 2020. E essa mudança, que alterou profundamente o modo como se julgam causas no Supremo, sobretudo usando o plenário virtual e o procedimento da repercussão geral, fez com que o Supremo, observe bem, hoje saísse de 150 mil processos pendentes para menos de 20 mil processos pendentes. Perceba, uma mudança do modo de processamento das causas no Supremo, mudança regimental, transformou profundamente o estoque, o modo como o Supremo gere os seus casos. Não é por acaso que a gente tem visto sem número de decisões de repercussão geral, temas de repercussão geral sendo decididos nos últimos anos. O Supremo ter baixado para níveis quase que administráveis os processos de controle concentrado que ele tinha, a DIN, a DC, a DPF, tudo por impacto de mudança de regimento interno. Além disso, como se isso não fosse suficiente, a mudança do regimento interno do Supremo cumpre um papel paradigmático para os demais regimentos internos do país. Então, quando o Supremo Tribunal Federal muda e, por exemplo, aperfeiçoa o processamento de casos naquele tribunal, isso seguramente vai impactar como modelo os demais tribunais do país. Então, esse tema é um tema realmente dos mais relevantes. É um tema que envolve o processamento de processo de controle concentrado de constitucionalidade, relação disso com repercussão geral, acordos na instância do Supremo Tribunal Federal, cooperação judiciária, processo estrutural do Supremo Tribunal Federal, métodos de resolução, de dispersão de votos no Supremo, de elaboração de acórdãos, de colheita de votos. Então, são temas muito decisivos. E a comissão da qual fazemos parte, eu e Cabral, é composta ainda pela professora Clarice Leite, da USP, professora associada da USP, Clarice Leite, pela professora associada da Federal do Pará, Gisele Góes, pela desembargadora Thaís Schilling,
pela professora da UNB, Paula Pessoa, pelo professor do IDP e procurador da Fazenda, Paulo Mendes, pelo desembargador federal Edilson Vitorelli e pelo juiz do trabalho, Leandro Fernandes. Esse time trabalhou nas férias e apresentou 44 emendas, que a gente dividiu por 44 por serem temáticas, mas cada uma delas impacta em um sem número de dispositivos, seja alterando, seja revogando, seja acrescentando dispositivos novos. Eu suponho que a gente tem que a nossa proposta, o conjunto de nossas propostas, envolva uns 200 artigos do regimento interno do Supremo, somando os revogados, os alterados e os acrescentados, né? Os serem acrescentados. E eu queria ouvir de Cabral isso. Cabral, o que você destaca como as principais propostas? E falar um pouco sobre a nossa metodologia, as diretrizes. Cabral foi o nosso coordenador da Comissão de Juristas da Academia. Então, quais foram as diretrizes que conduziram o nosso trabalho? Lembrando a todo mundo que podem fazer perguntas no chat do YouTube, façam perguntas, no Instagram também. Quem está assistindo pelo Instagram, faça perguntas e saibam que, ao final, eu vou divulgar uma senha, um código, para quem se matricular na pós-prêmio de processo civil, que começa daqui a 3 semanas, tem um desconto de 30%. Cabral, bola com você. Bom, faltou mencionar também a advogada, a doutora Sofia Temer, né, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também a gente trabalhou, como o Fred falou, intensamente. Todos esses colegas tiveram uma enorme participação aqui no que a gente conseguiu produzir até agora, né? Bom, algumas das diretrizes que a gente... Imperdoável meu ter esquecido Sofia. Me desculpe, Sofia. Ainda bem que Cabral estava aqui para me socorrer. O que assim, são muitas diretrizes, né? A gente pode ir dando uma pincelada e ir avançando sobre temas que eu acho que podem ser interessantes para o pessoal, e meio que indicar o que a gente procurou fazer, né? Uma primeira diretriz foi fazer, como eu falei, essa limpeza de institutos não recepcionados pela Constituição de 88 e que ainda estão lá no regimento do Supremo Tribunal Federal. O regimento ainda prevê, por exemplo, sessões secretas, pedidos de avocação de causas, ainda prevê o funcionamento do Conselho Nacional da Magistratura, que era uma espécie de um órgão correcional que podia avocar processos na época da ditadura militar. Nada disso foi recepcionado pela Constituição e tem que ser revogado. Então, há lá um instituto previsto na Constituição de 67, que era o incidente de declaração de suspensão de direitos, né? E tudo isso a gente tirou e adaptou essa sistemática. Ainda havia lá, no regimento interno até hoje, a disciplina de homologação de sentença estrangeira, que desde 2004 já não é mais de competência do Supremo Tribunal Federal, porque a reforma do Judiciário, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, transferiu isso para o Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a gente promoveu uma atualização do regimento de acordo não só com a Constituição da República de 88 e o Código de Processo Civil, que foi o grande mote, né, da gente ter sido chamado para essa comissão, mas também com outras leis pós-88, né, que acompanharam um pouco essa alteração do sistema processual brasileiro nos últimos anos, né? Nós tivemos em 97 a lei do habeas data, em 99 as leis que disciplinaram a ADIM, a ADC, a DPF, né, organizaram o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade no Brasil. Tivemos a lei do mandado de segurança, 2016 de 2009. Depois tivemos as alterações em 2018 da LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, das quais a gente tentou está sugerindo, né, a introdução no regimento de dispositivos como a previsão de que o judiciário pode usar de regras de transição, né, para mediar a mudança de entendimento, a superação de precedentes, né, qualquer questão que envolva a segurança jurídica, e também a identificação na fundamentação das decisões das consequências práticas das decisões judiciais, que são mandamentos que a gente vê lá nos artigos 20, 21 e 23 da LINDB. Nós também pegamos as alterações da lei que disciplina a representação interventiva, ação direta interventiva no Supremo Tribunal Federal, e também a lei que disciplinou em 2016 o mandado de injunção.
Então, tudo isso a gente tentou levar em consideração, somado ao CPC, à Constituição da República, para sugerir, né, essas mudanças regimentais. E aí a gente segue algumas diretrizes básicas que a legislação vem adotando: flexibilidade procedimental, atipicidade de técnicas processuais que podem ser utilizadas pelo judiciário, o estímulo à cooperação, a soluções consensuais, que são notas do direito brasileiro, não apenas do direito processual, mas do direito brasileiro, público e privado, né, tem estimulado nas últimas décadas soluções consensuais para os conflitos, e essas soluções consensuais têm sido até implementadas na própria prática do Supremo Tribunal Federal e, inclusive, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade. Né? Então, o Supremo já vem tendo essa pauta, digamos assim, de consensualidade nos últimos anos, organizou um núcleo específico para isso, que trata das soluções consensuais de conflitos, e nós sugerimos uma série de mudanças regimentais e de resoluções do Supremo nessa linha do estímulo das soluções consensuais. A gente está prevendo acordos no controle concentrado de constitucionalidade, a gente está prevendo convenções processuais, que são uma tendência há muitos anos na legislação brasileira, também nos processos em andamento no Supremo Tribunal Federal, e a gente está propondo uma regulamentação mais abrangente do que a que já existe do NUSOL, que é um dos núcleos que foram criados de apoio às atividades jurisdicionais dos ministros do Supremo. O NUSOL tem esse nome, né, o Núcleo de Solução Consensual dos Conflitos, e que tem tido atuações destacadas nos últimos anos nas soluções de conflitos os mais variados. Né? Além disso, a gente regulamenta, né, a possibilidade de homologação de acordos feitos pelas partes, não é, Fred? Que é algo que a gente já via na jurisdição ordinária, que é regulada hoje na lei como um procedimento de jurisdição voluntária, né, e que ainda está subregulado quando esses acordos são levados à homologação perante o Supremo Tribunal Federal. Você falou na tua última manifestação sobre a repercussão geral, e realmente essa mudança da repercussão geral a partir dos últimos 4, 5 anos foi algo realmente muito impactante na dinâmica decisória do Supremo. Né? A gente procurou manter isso, porque é uma característica que o tribunal hoje entende até como vital, né, para o bom funcionamento da corte, mas a gente está tentando sugerir uma série de contribuições para que o procedimento fique mais aperfeiçoado. Né? A gente mantém a ideia que hoje é vigente a partir da regulamentação da repercussão geral no Supremo, que a repercussão geral, ao mesmo tempo, é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, e, portanto, ela filtra os recursos na entrada, mas ela também tem uma outra função, que é funcionar como um regime de formação de precedentes obrigatórios. Né? E aí a gente sugere uma estruturação desse procedimento, que já havia sido feita nas últimas emendas regimentais, mas a gente está sugerindo o aperfeiçoamento dessa regulação, de modo que ela fique bem detalhada e que não haja dúvida sobre essas etapas da tramitação. Né? Então a gente prevê, né, como uma questão será submetida a esse regime de repercussão geral, e, portanto, ela vai seguir uma trilha procedimental que ela pode levar à formação de um precedente. A gente está propondo uma regulamentação melhor de como os jurisdicionados poderão participar nessa aferição do Supremo sobre a existência ou inexistência de repercussão geral, as consequências da falta de votos, né, porque às vezes os ministros estão licenciados por licença médica, ou existe uma cadeira vaga na corte, e esses procedimentos têm um quórum especial para que se atinja, né, a exigência legal de um mínimo de votos para que se considere uma questão como sendo de repercussão geral. Então, a gente está regulamentando isso para que não tenha dúvidas no procedimento qual vai ser um caminho, qual vai ser o outro. Né? A gente também está sugerindo uma regulamentação mais detalhada da suspensão dos processos na origem, da possibilidade do Supremo devolver os processos para aplicação dos temas afetados e das teses que estão sendo fixadas, né? Um regime diferenciado para casos que têm presunção de repercussão geral, como aqueles que são oriundos de casos repetitivos, quando os recursos extraordinários sobem por previsão legal, já com repercussão geral presumida,
E a gente também detalhou muito a disciplina de modulação de efeitos, né? Quando o tribunal resolve a questão de repercussão geral de uma determinada maneira, e de alguma forma isso pode impactar na segurança jurídica, porque pode ferir expectativas dos jurisdicionados na manutenção de situações que estavam relativamente consolidadas nas instâncias inferiores. Então, o Supremo pode adotar ou a modulação de efeitos ou outras regras de transição para evitar a ofensa da segurança jurídica, da proteção à confiança, das expectativas legítimas dos jurisdicionados. A gente também está propondo uma regulamentação para o procedimento de revisão das teses que são firmadas, quer dizer, uma tese em repercussão geral é firmada, como fazermos se houver necessidade de revisar essa tese, o que alguém que queira provocar essa revisão deve poder alegar, quais os pressupostos, os requisitos formais, e também procedimentos para revisão e cancelamento de temas de repercussão geral que estão pendentes, né? Então, o procedimento de repercussão geral, eu acho que foi uma das emendas que nos tomou mais tempo, né, Fred? Sem dúvida, sem dúvida. Realmente é um procedimento muito importante hoje na dinâmica decisória do Supremo, já vinha sendo aprimorado ao longo dos últimos anos, e a gente procurou manter alguma coisa e propor um melhoramento em outros aspectos. A gente aí ficou muito satisfeito com o que foi o resultado final disso, né? E vamos ver como é que daqui para frente a comissão e os ministros vão ver essas nossas sugestões, né? Outra coisa que a gente se preocupou também, né, Fred, eu lembro de muitos debates que foram travados nesse ponto, foi das interações entre a repercussão geral e as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Isso foi algo que a gente tentou também contribuir, porque hoje esses mecanismos geram, inclusive, algum ruído e podem superposição, né? Superposição. Podem ter um potencial de incoerência, de problemas de decisões contraditórias entre si, porque há uma superposição desses julgamentos e muitas vezes a distribuição é feita para relatores distintos, né? Então a gente está sugerindo também um bloco de regras que venham a melhorar as questões envolvendo prevenção, centralização de processos, reunião de processos, né? Porque muitas vezes a distribuição aleatória e sem observar essa relação entre os procedimentos pode fazer com que um precedente fixado num determinado procedimento seja distribuído para a apreciação de um ministro como relator e outra discussão muito semelhante àquela, apenas porque se utiliza um outro procedimento, ser distribuída para outro ministro. Então, a gente está tentando fazer sugerir regras que consigam coordenar melhor essas formas de distribuição de processos nos tribunais. Uma outra diretriz que eu acho que a gente seguiu em praticamente todas as emendas que foram propostas, mas existe uma emenda na qual a gente concentrou algumas sugestões a respeito, é a participação dos sujeitos interessados, da sociedade em geral, nos processos pendentes no Supremo Tribunal Federal, né? Partindo da ideia de que o contraditório, a participação, nos termos que eles vêm sendo forjados desde a Constituição da República de 88 e pelas leis processuais que são editadas desde então, exige um procedimento muito democrático para que as deliberações dos tribunais sejam não apenas assim qualificadas por um debate mais arejado, mas também porque hoje os temas que são levados à apreciação do Supremo Tribunal Federal são temas de grande complexidade e relevância, com impacto sistêmico e em escala sobre toda a sociedade, né? Então, a gente, nessas formas de participação, a gente está muito atento, por exemplo, com direitos que as partes e seus advogados possam ter num procedimento do plenário virtual, que é algo hoje que também se tornou vital para o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, algo que tem sido adotado em muitos tribunais e que a gente acha que pode ser também melhorado. A gente sugere, nessas emendas de participação, por exemplo, a disciplina de uma audiência para debate oral com os interessados, com as partes, etc., que pode ter diversas funções, né? Uma das funções dessa sessão de debate seria uma função de contextualização, como já vem sendo defendido por alguns
professores e especialistas na dinâmica deliberativa do Supremo. Quer dizer, uma audiência em que o tribunal dialogaria com os interessados e com a sociedade para entender o que cada um pensa do conflito, para entender as diversas dimensões, às vezes camadas daquele conflito específico, para conseguir decidir melhor, levando em consideração todos esses interesses. Mas a gente tenta fazer algo que é mais amplo do que apenas uma audiência de contextualização, ou uma sessão de contextualização, né? Essa sessão poderia ter finalidade, por exemplo, de pedir esclarecimentos às partes, ou de estabelecer um canal de diálogo, de troca de informações, né? E com isso servir até com uma finalidade, entre aspas, instrutória, se não para a produção de prova, pelo menos para que informações venham aos autos e contribuam para aquela solução. E essa audiência, ela pode, assim, unindo essa ideia, né, com hoje todos os mecanismos tecnológicos que o judiciário brasileiro tem para implementar as suas sessões, a gente prevê que, a gente sugere, né, que a previsão seja de que essa sessão de debate possa ocorrer em formato síncrono até por um formato telepresencial. Então, uma sessão por um mecanismo de teleconferência como esse aqui, em que as pessoas possam dialogar com o tribunal. Né? Então, é uma forma de participação que a gente prevê, nova, que amplia um pouco em relação à prática do Supremo atual, mas que é super contemporânea e que pode contribuir para um aumento desse debate democrático. A gente também propõe a regulamentação das audiências públicas e das consultas públicas no âmbito do tribunal, e também dialogamos com o CPC e as leis esparsas que prevêem a participação do amigo da corte, do amicus curiae, que é um instituto já bem depurado na jurisprudência do Supremo e que agora vem regulado pelo Código de Processo Civil, e a gente está tentando trazer uma parte dessa regulamentação para o regimento interno, de alguma maneira permitindo que os ministros tenham aquele balizamento que já está na lei, ele venha para o regimento e isso aconteça de uma forma mais natural, né, nos processos pendentes no Supremo Tribunal Federal. Isso é importante, eu acho, duplamente, tanto no controle concentrado de constitucionalidade, onde o Supremo já admite há muitos anos a participação dos amici curiae, mas também nos processos de controle difuso, especialmente nos casos repetitivos, nos IRDRs, nos recursos repetitivos e na repercussão geral, onde há formação de precedentes, embora tecnicamente aquilo não seja um processo de controle concentrado de constitucionalidade. Então, acho que hoje perceber essa dualidade, né, não significa que as técnicas processuais de incremento da participação só possam ser usadas num desses blocos de procedimentos, né? São técnicas que nos parece, né, que podem ser ampliadas para qualquer tipo de procedimento deliberativo no tribunal. Uma outra sugestão que nós fizemos, e essa eu acho que é até importante a gente colocar aqui para o pessoal, essa talvez seja mais ousada e talvez seja de mais difícil implementação na prática, porque depende de uma adaptaçãozinha de sistemas eletrônicos, computador, né, para que isso seja implementado. São dinâmicas de julgamento, como você falou antes, né, Fred, de ordem de votação, coleta de votos, o que o CPC disciplina como a ordem dos processos nos tribunais, né, e que muitos regimentos internos têm um papel grande de detalhar, né, de regulamentar nos espaços permitidos pela lei. Né, nós estamos propondo uma alteração dessas dinâmicas de julgamento colegiado para incrementar as deliberações do tribunal, pensando, né, que o tribunal não é uma soma de indivíduos autônomos e que o debate deve ser realmente entremeado com as manifestações de uns e outros, né? E também estamos unindo essa lógica com o sistema de precedentes, né? Dos problemas que a gente vê na jurisprudência, esse não é algo que se vê apenas no Supremo, mas em todos os tribunais, é que a forma de julgamento que a gente tem por tradição no Brasil, em que cada julgador expõe o seu voto, gera um fenômeno de dispersão de fundamentação, que muitas vezes dificulta a percepção
de quais são as razões de decidir, quais foram exatamente os fundamentos determinantes que tiveram maioria naquele julgamento, quer dizer, que tiveram adesão de uma maioria dos ministros e que, portanto, podem formar precedente. Essa dificuldade, eu repito, não é uma dificuldade que a gente vê exclusivamente nas decisões do Supremo, mas em todos os tribunais, né? Mas a gente sugere uma formatação dessa maneira de colher votos que facilite essa verificação dos precedentes. A gente sugere, por exemplo, a possibilidade de votos conjuntos, técnicas de votação que é feita por questão, né? E com isso a gente consegue, de alguma maneira, balizar ou criar rotinas de julgamento que vão depois facilitar até para a própria presidência do Supremo, na hora de pronunciar o resultado, já vai saber quais os fundamentos que tiveram maioria e, portanto, a gente vai poder ter um retrato mais preciso de quais foram as raciones decidendi os fundamentos determinantes e, portanto, quais foram os precedentes para uma determinada decisão. Claro, como eu falei, isso depende não apenas de uma mudança cultural, mas também depende de ajustes no sistema eletrônico, né? Para que, por exemplo, o ministro relator, quando coloque seu voto, ele tem que indicar os fundamentos principais e isso vai abrindo, digamos assim, caixinhas que os demais ministros possam marcar para a gente saber se ele adere não apenas à conclusão, mas a quais fundamentos que levariam àquela conclusão. Eu acho que não é uma alteração tão difícil de implementar, levando em consideração que são sistemas que já existem, já estão em andamento, né? Seria apenas um aperfeiçoamento, mas, de todo modo, é algo que dependeria de outras etapas, né? A serem definidas não no regimento, certamente, porque isso envolve tecnologia, mas certamente em resoluções da presidência envolvendo essas questões mais, digamos assim, essas filigranas de desenho do sistema eletrônico. Outra questão que a gente sugere que entre de maneira pelo menos basilar dentro do regimento são propostas referentes aos processos estruturais, né? Os processos estruturais, que são uma grande tendência hoje no direito processual brasileiro, que é uma forma de procedimentalizar o controle judicial de políticas públicas, sobretudo os processos estruturais são processos contra o poder público para reorganizar uma atividade, um setor, uma prática, ou para desfazer um estado de coisas de ilicitude generalizada e que precise de uma planificação, de metas, de planos e marcadores e um avanço gradual para que a gente consiga desfazer aquela ilicitude sistêmica e chegar num estado ideal de coisas. Esses processos estruturais, eles vêm acontecendo muito na primeira instância, mas nos últimos anos eles começaram também a chegar na Suprema Corte. Ou já começar lá, né? No caso de ADINs, a DPF, já começa Exato. Lá. Por conta dessa abertura que a jurisprudência do Supremo tem feito em relação à ADPF, né? A ADPF, que era um mecanismo muito subsidiário, usado em poucas hipóteses, quando não coubesse outro mecanismo que tivesse a mesma eficácia, ela começou a ser de uma maneira ampla, admitida para que os processos que tivessem um impacto em todo o país ou que tivessem um controle de políticas de alto escalão do executivo federal, sobretudo, né, fossem diretamente levados ao Supremo por esse mecanismo da ADPF, que permite não apenas um controle do Supremo a respeito de normas, mas também de atos administrativos, né, atos do poder público. Então, o crescimento da ADPF fez com que o processo estrutural chegasse lá, né, mas até hoje, nem para a primeira instância, nem para o Supremo, existe uma lei de processos estruturais e a gente tem aplicado, sobretudo, técnicas que são do Código de Processo Civil e da legislação de processo coletivo, por analogia aos processos estruturais. Existe um projeto de lei que foi apresentado no começo do ano, um projeto de lei feito por uma comissão de grandes especialistas na matéria, um deles, inclusive, que era o desembargador federal Edilson Vitorelli, professor também da UFMG, compôs a comissão aqui de revisão, de proposta de revisão do Regimento Supremo conosco, né? Então, a ideia não foi simplesmente copiar o projeto de lei que está lá e trazer para a proposta regimental, até porque há coisas que só podem ser reguladas por lei, né, e nem mesmo caberia ao regimento do Supremo
regular certas matérias, mas a nossa ideia foi trazer, digamos assim, um núcleo duro de técnicas ou da lógica do processo estrutural que possa ser, com base em outras leis, regimentalizado. E se não vai haver uma regulamentação extensiva dos processos estruturais no Supremo, a gente acha que um mínimo de regulamentação é necessário, então a gente trouxe propostas também para essa regulamentação. Ao lado disso, a gente traz uma proposta um pouco mais articulada, né, de elaboração, de modificação das resoluções existentes da presidência para regulamentar o NUPEC, que é o Núcleo de Processos Estruturais e Complexos, que também existe no Supremo Tribunal Federal e que tem a função de auxiliar, digamos assim, os ministros, né, no julgamento, na condução e, sobretudo, no monitoramento das decisões e dos acordos, das decisões proferidas e dos acordos celebrados em processos estruturais, porque muitas vezes o processo estrutural, Fred, você diz isso, né, e os colegas dizem isso, os colegas especializados em processo estrutural chamam essa atenção, né, o processo estrutural muitas vezes ele é um avanço e retrocesso e um giro entre cognição e implementação, então cognição e cumprimento, então há uma deliberação, há uma decisão e depois se vai direto para a implementação. E daqui a pouco você volta para a decisão em loops ou ciclos, né, de reavaliação, espirais de reavaliação das decisões que estão sendo tomadas, até para que elas sejam testadas na prática. E nesse momento é importante também que o juízo, no caso o STF, esteja monitorando na prática como as decisões anteriores estão sendo implementadas, até para que ele possa adaptá-las, ajustá-las, revogar um aspecto, modificar outro aspecto. Então, esse NUPEC, o Núcleo de Processos Estruturais e Complexos, já existe hoje no Supremo e ele tem cumprido um bom papel, né, nessa atividade de auxiliar no monitoramento. Então, são feitos relatórios periódicos, né, de avaliação, de fiscalização, muitas vezes, das medidas que estão sendo tomadas, e isso depois é reportado aos ministros e serve como um insumo, né, como uma informação que é utilizada pelos ministros para decidir as questões posteriores ou rever as que foram decididas anteriormente, né? Isso o Supremo tem feito em vários processos, né, com êxito, e a gente está também propondo uma regulamentação mais detalhada desse núcleo e também dos processos estruturais, que eu acho que é uma grande fronteira aí de alteração, né, da legislação, né? O Cabral, deixa eu responder a pergunta de Emerson Nascimento. Ele perguntou o que é que pesa mais, o Estatuto da OAB ou o regimento interno. Essa pergunta é boa, porque o Estatuto da OAB é uma lei. E aí se perguntam muito sobre se o regimento pode contrariar a lei. O regimento não pode contrariar a lei. Agora, o regimento pode ir além da lei. Isso é muito importante. O regimento interno de um tribunal, ele pode regulamentar a lei naquele tribunal. Quer dizer, o poder de autorregulação que o tribunal tem permite que ele regulamente a lei para os processos que tramitam lá. Por isso que, e aí vocês podem perceber na exposição de Cabral, a vastidão das propostas. O regimento regulamentando como é que se vão colher votos no tribunal, como é que se vai processar os processos estruturais no tribunal, quer dizer, como é que o tribunal vai conduzir os processos estruturais, como é que se vai organizar as situações em que há proposta de acordo no tribunal. Tudo isso mostra a abrangência muito maior do que se supõe da competência normativa de autorregulação que os tribunais têm. E observem também, eu gosto sempre de dizer isso, Cabral, que esse tema, ordem do processo nos tribunais, é um tema sobre o qual a processualística brasileira deveria se debruçar mais. É um tema muito relevante, no qual os regimentos exercem um papel relevantíssimo. Há um belíssimo livro de Guilherme Socal, procurador do Estado do Rio de Janeiro, foi a dissertação de mestrado dele sobre a ordem dos processos nos tribunais, mas é um livro escrito ao tempo do Código de 73. Ele está devendo para a comunidade brasileira a atualização desse livro para o Código de 2015.
E, sem dúvida, esse tipo de reflexão é fundamental para o regimento interno, para a gente pensar na reforma do regimento interno. Eu queria destacar também, dentro dessa fala de Cabral, que fez uma exposição incrível sobre as propostas, é o seguinte: a gente sugeriu muita coisa, assim, como o Cabral disse. E tem muita coisa que, se vier previsto, se for encampado, se o Supremo aceitar essa nossa proposta, vai fazer do regimento interno do Supremo um texto normativo que fala expressamente em convenções processuais, expressamente em acordos em controle concentrado, expressamente em trânsito de técnicas entre procedimentos, expressamente. Então, é muita coisa, assim, é muita técnica nova, técnica que Cabral vai concordar comigo, técnicas essas que talvez nem toda processualística esteja atenta a elas, ou ache que elas não existem, ou ache que elas não funcionam, e as coisas estão aí acontecendo. Então, é muito importante observar isso, observar a abrangência dessas propostas. A gente tem uma ideia de divulgar a exposição de motivos e o conjunto das nossas propostas nesse ano, para que a comunidade jurídica brasileira saiba do que a gente propôs. Seguramente, nem tudo vai ser aprovado, muita coisa vai ser peneirada aí, porque, enfim, é totalmente do jogo, mas a gente acha que produziu um conjunto de propostas bem interessante para alguns avanços e, quem sabe, nos outros tribunais. Lembrando novamente a todos que essa é uma live, é uma masterclass da pós-prêmio de processo civil da Faculdade Baiana de Direito, que eu coordeno com a professora Paula Sarno Braga. É uma pós que, com aulas por Zoom, ao vivo, muito importante deixar claro, aulas ao vivo por Zoom, ao longo de um ano, 24 semanas em um ano, com aulas terça-noite, quinta-noite, sábado de manhã, mas não é toda semana, é só de 15 em 15 dias, porque são 24 semanas, sendo que toda terça-noite a aula é comigo, de modo que um terço do curso é dado por mim. E a gente vê 72 temas diferentes em processo, com mais de 40 professores do Brasil todo, dando temas de sua especialidade com material selecionado. Quem assistiu essa live vai ter acesso agora a um cupom de desconto para se matricular nessa pós nos próximos 2 dias. Aqui a faculdade vai postar aqui nos comentários do YouTube e no Instagram como é que você se inscreve, como é que você se matricula. As aulas começam daqui a 3 semanas e o cupom de desconto é Live Processo 30. Live em inglês, né? Live Processo 30. Ou já até mudou aqui, já está com outro nome, Processo Civil 30. O cupom de desconto. Tinha me falado que o cupom era outro, Live Processo 30, mas aqui o pessoal da Baiana está colocando que o cupom de desconto é Processo Civil 30. Então, as pessoas que se inscreverem pelos próximos 2 dias terão esse desconto. Esse desconto na pós. O professor Cabral é professor da pós também. E essa live serve também para a gente anunciar que a Faculdade Baiana de Direito ela conseguiu a aprovação, agora em fevereiro, do seu mestrado profissional. Vai ser o primeiro mestrado profissional exclusivamente em Direito da Bahia. E o mestrado profissional da Faculdade Baiana de Direito é exatamente sobre o sistema de justiça. E uma das linhas é a administração judiciária. Exatamente isso que Cabral estava comentando aqui, que é um tema que a nós nos parece fundamental para a gente debruçar, é um tema que exige do processualista muito boas noções de administração, ou seja, de direito administrativo, de administração pública. Portanto, os diálogos com a teoria do direito administrativo são fundamentais, e o direito público brasileiro é bastante evoluído, e a gente bebe muito disso. O professor Cabral tem um livro muito importante, um livro sobre regras de transição, processo e regras de transição, em que ele faz os comentários ao artigo 23 da LINDB, porque LINDB também é assunto de processo civil, LINDB também tem que ser estudado por processualista. Isso é uma coisa que a gente sempre gosta de destacar, eu e o Cabral, a gente bate muito nessa tecla.
LINDB é assunto de processualista. E a nossa comissão, como o Cabral disse, nós tentamos realmente jogar para dentro do regimento temas da LINDB, quer dizer, não é só adequar ao CPC, é adequar à legislação processual e à legislação do direito público e ao modo de pensar o direito que vive no Brasil no século XXI. Tem isso tudo, flexibilidade, consensualidade, né? processo de tramitação eletrônica, tudo isso impacta demais. E Cabral falou uma coisa interessante, que vale a pena destacar também, que é o seguinte: a gente precisava trazer o regimento interno do Supremo para ser um regimento interno de um tribunal que forma precedentes obrigatórios. Porque não basta criar uma disciplina de repercussão geral, é preciso que os métodos deliberativos estejam de acordo com o sistema de precedentes. Então, Cabral destaca o voto conjunto e eu destaco uma outra coisa. A gente colocou lá pistas em 2 ou 3 dispositivos da nossa proposta e que a gente sugere que a possibilidade de julgamentos per curiam. Julgamentos per curiam, que seria uma grande prática. O que é o julgamento per curiam? A corte ela decide fazer o julgamento dela e não a soma de 11 votos, como é hoje. Hoje o julgamento é uma soma de 11 votos. E a gente pensar que a corte pode se reunir e deliberar o que ela vai decidir como corte, por isso que é per curiam, ela decide como corte, é o posicionamento da corte, é algo que seria uma prática muito útil para determinados casos e totalmente de acordo com o modelo de precedentes. Um modelo, por exemplo, que faça com que o ministro que puxa o fundamento determinante prevalecente, ele se transforme o redator do acórdão. Isso também é importante no sistema de precedentes. É uma coisa que parece miúda, mas é muito significativa. É muito significativo que redija o acórdão do tribunal aquele que puxou o fundamento determinante, não só aquele que puxou a conclusão prevalecente, mas também o que puxou o fundamento determinante, ainda que a conclusão seja unânime, mas o fundamento determinante pode não ser. Então, perceba que são muitos temas muito importantes e é chegada a hora de a gente entrar na reta final, fazer as palavras finais e começar a responder algumas perguntas aqui, Cabral. Não sei se você viu aqui, Cabral, do lado, Daniela elogia a gente, professores, ótimas exposições propostas. Aí ela fala: na prática do Supremo, identificamos com frequência o favorecimento da celeridade e eficiência processual em detrimento do contraditório, especialmente quando se trata de agravos internos. A tendência é que não seja aberta a vista para contrarrazões, quando o voto do relator é no sentido de manter a decisão agravada. Isso tende a tornar o julgamento colegiado uma mera formalidade sem apreciação de fato das razões recursais. Como vem essa questão? Seria justificável à luz do acervo do tribunal? Eu vou falar rapidinho e vou passar a palavra para a Carol. Veja bem minha cara, Daniela, eu concordo com a sua premissa de que a preocupação com a celeridade, em alguns casos, tem sobrepujado o contraditório. E dou como exemplo uma prática absolutamente contra a lei que o STJ tem adotado de julgar determinadas reclamações liminarmente pela procedência. Procedência liminar é uma coisa que não existe no nosso direito. Nosso direito permite improcedência liminar, mas julgar procedente sem citar o réu não dá. E o Supremo tem decisões julgando liminarmente improcedente reclamações. Isso me parece absolutamente contrário à lei. Isso é uma preocupação com a rapidez, a meu ver, pouco benfazeja, não benfazeja, porque viola claramente o contraditório. Já essa eu não acho que está errado. Porque segue a mesma lógica, essa que você mencionou, Daniela, porque segue a mesma lógica dos embargos de declaração. Quando eu entro com embargos de declaração e o julgador não vai mudar, ele não precisa intimar para contrarrazões. Se ele vai permanecer a mesma decisão, não precisa intimar para contrarrazões. Eu acho que isso é uma prática interessante, porque segue aquela decisão, a mesma decisão da improcedência liminar. Quer dizer, para negar o pedido, para negar o que se quer, eu não preciso ouvir o outro lado. Preciso ouvir o outro lado se for acolher o que se quer. Mesma lógica dessa do agravo interno. Não sei se você concorda comigo, Cabral. Queria que você falasse sobre isso e fizesse as suas considerações finais. Concordo, sim. Tem uma pergunta que veio aqui também do Instagram para nós, do Lúcio Duarte.
Se definir se é possível ou não o uso da sustentação oral, quando a lei geral estabelece tal possibilidade, me parece extrapolar a função de regulamentação. Acho que ele está falando da extensão em que o regimento pode regulamentar a lei. É claro que se a lei é clara num determinado sentido, o regimento não pode desdizê-la, mas nesse caso aí da sustentação oral, o próprio Código de Processo Civil abre essa possibilidade para que os regimentos ampliem a sustentação para outras hipóteses não previstas em lei. Eles não podem negar a sustentação quando a lei a previr, mas eles podem ampliar em relação a outras hipóteses. Então tem uma margem aí que o regimento pode atuar mesmo assim. E o importante é que a proposta que a gente leva é uma proposta de melhorar o procedimento da sustentação oral, que é outra coisa. É de você poder criar uma seção só para a sustentação oral. Para exatamente melhorar, porque aí os julgadores vão ouvir a sustentação oral e só aquilo, vão assimilar a sustentação oral para só depois de liberar. E a gente fez, né, Fred, de maneira que isso possa ser aproveitado até no plenário virtual. Então, é possível que o julgamento esteja no ambiente virtual, depois as partes pedem uma sustentação oral, eles vão para uma sessão síncrona, né, de presença ou telepresença dos ministros e dos advogados, as partes, por seus advogados, fazem suas sustentações, e se o tribunal entender, ele julga ali mesmo, né, a sessão prossegue para julgamento, e se ele entender relevante, suspende a sessão e volta no plenário. Então há um incremento e há uma melhoria desse procedimento em relação ao que existe hoje. Pelo menos é a nossa sugestão. Para fechar, Fred, a gente falou já de muita coisa que eu acho que são as principais sugestões, né? Algumas das principais sugestões, mas a gente também sugeriu muitas coisas prosaicas, né? Mudanças em uma série de recursos, por exemplo, embargos de declaração, embargos infringentes, embargos de divergência. A gente está sugerindo uma regulamentação do IAC e do IRDR no Supremo, algo que o regimento não prevê. Carta de sentença? A minha carta de sentença, você tem que falar dela. Carta de sentença, que é um problema no processo civil, porque ela mudou completamente, se tornou desnecessária pela tecnologia, mas ainda é usada no processo penal. E é uma coisa importante para a gente falar aqui também para o pessoal que está vendo a gente, né, Fred, é que o nosso mandato, o mandato da nossa comissão, ele dizia respeito a uma atualização do regimento para os processos deliberativos não penais, digamos assim, né? A gente não recebeu a incumbência de mudar o regimento para mudanças do processo penal. É claro que algumas coisas que a gente está sugerindo vão impactar o processo penal, até porque as regulações dela já hoje estão no Código de Processo Civil. Então, repercussão geral, plenário virtual, dinâmica de julgamento, isso aí acaba, de alguma maneira, impactando parcialmente os processos penais. Mas a regulação, digamos assim, primária de procedimentos penais, habeas corpus, ações penais originárias, isso aí a gente não mexeu. Mas reclamação, por exemplo, a gente mexeu, ações cíveis originárias a gente sugere, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data. Então, muitos procedimentos que estão disciplinados no regimento e cuja processualização deriva de leis processuais não penais, a gente contribuiu também para isso. A formação de súmula vinculante, né, o procedimento de formulação de súmula vinculante. Então, há uma pleiade de temas, né, por isso que foi um trabalho muito intenso, como eu falei, mas a gente acha que são boas sugestões. E como você falou, Fred, assim, para encerrar, assim, para devolver a palavra para ti, como você falou, o regimento interno do Supremo, com essa atualização que se pretende, e com outras que certamente virão ao longo dos próximos anos, ele pode ser um paradigma muito importante de regimento contemporâneo, de um regimento do nosso tempo, de um regimento que compreende a sua função no sistema de justiça, de normatização, de organização, e que depois pode ser espelhado total, parcialmente, pelo menos parcialmente, pode ser espelhada essa regulação para outros tribunais. Então, essas sugestões de dinâmica de julgamento, de tratamento de repetitivos, IAC, ou seja, institutos que não são privilégio ou exclusividade do Supremo e que existem em outros tribunais, esses tribunais vão poder também se abeberar dessas atualizações do regimento supremo. Então, há uma possibilidade aí de um efeito cascata muito interessante, porque seria uma processualização em cascata desses procedimentos em todos os tribunais. E você falou do mestrado profissional na Baiana,
e falou também da pós aqui, sempre tentando unir teoria e prática. Eu acho que isso é um negócio interessante, né? Os nossos grupos de pesquisa, meu e do Fred, de Paulo Mendes e tal, a gente já tinha uma iniciativa, que provavelmente depois desse trabalho a gente deve prosseguir com ela, de apresentar sugestões de alterações regimentais para outros tribunais. Né? E agora a gente já tem um material muito interessante, depurado, né, refletido, né, e já bem estruturado em termos de norma, né, como norma, que a gente pode depois até debater e sugerir para outros tribunais. Isso pode realmente ser uma contribuição da academia para a prática. Eu acho que como eu gosto, como você gosta, quando a gente faz coisas a partir da ciência com um impacto prático grande, a gente consegue realmente mudar as coisas e melhorar o sistema de justiça. Eu acho que é esse o objetivo aqui. Vamos esperar a deliberação do Supremo a respeito das nossas sugestões e nós estamos confiantes de que é uma proposta útil, embasada e que pode contribuir para a melhoria dos procedimentos do tribunal. Obrigado a você aí, a Baiana, sempre pelo carinho, pelo convite, né, e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Cabral, foi excelente. Obrigado por ter aceitado o convite. Quero mais uma vez convidar todo mundo, faça essa pós conosco, uma especialização realmente de um nível muito alto, uma especialização focada no aperfeiçoamento da sua atividade profissional, com aulas ao vivo, por Zoom, gente do Brasil todo. Um terço das aulas é comigo. Eu fico batendo nessa tecla porque é uma coisa muito rara eu assumir tanta responsabilidade de aula para uma especialização. Na verdade, isso nunca aconteceu. Um terço das aulas ficando diretamente comigo às terças-feiras à noite. A próxima turma começa daqui a 3 semanas e eu queria muito contar com vocês lá. Usem o cupom de desconto, se matriculem nas próximas 48 horas com esse desconto de 30% da pós, que está aqui nos comentários do YouTube, Processo Civil 30. É isso, Cabral, meu querido. Um beijo grande. A gente se vê. Um abraço, pessoal. Até mais. Boa noite.